Olá, sétimo ano, como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor João Paulo. Vamos dar início à nossa correção da atividade sobre o mínimo múltiplo comum, que foi nossa última atividade que passamos para vocês, ok? Então, a primeira pergunta diz o seguinte: qual o mínimo múltiplo comum entre 90, 150 e 20? Então, usando a fatoração, a decomposição por fatores primos, então devemos pegar o 90, o 150 e o 20 e começar a dividi-los pelo primeiro número primo, que é o número 2. Então, 90 dividido por 2 dá 45, 150 dividido por 2, 75 e 20 dividido por 2 dá 10. Ainda temos aqui um número que dá para dividir por 2, que é o 10. Então, dividindo por 2 aqui. 45 não dá exato, repete. 75 não dá, repete. 10 dividido por 2 deu 5. Agora, o próximo número, agora nenhum desses daqui dá para mais dividir por 2. Então, o próximo número primo da sequência será o 3. Então, 45 dividido por 3 vai dar 15. 75 dividido por 3 vai dar 25. E 25 e 5 dividido por 3 não dá, repete. Continuando por 3 aqui, porque esses vai dar, então 15 dividido por 3 vai dar 5. 25 dividido por 3 não dá, repete. 5 dividido por 3 não dá, repete. E aí ficou 5, 25 e 5. Todos esses aqui dá para dividir por 5. Então 5 dividido por 5 dá 1, 25 dividido por 5 dá 5 e 5 dividido por 5 vai dar 1 novamente. Sobrando apenas o 5 aqui para fatorar, que só dá para dividir por 5. Então 1 repete, 5 dividido por 5 dá 1 e repete 1 novamente. Então sobraram esses fatores primos aqui, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Então multiplicando eles aqui, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36, 36 vezes 5, 180 e 180 vezes 5 vai dar os 900. Então a resposta correta aqui seria a letra D. Ok? 900 é o MMC, ou seja, é o menor múltiplo que é comum a 90, a 150 e a 20. Passando para a próxima questão aqui. Diz o seguinte: uma loja de aviamentos vende prendedores de cabelo em embalagens com 15 unidades e lacinhos em embalagens com 6 unidades cada uma. Uma pessoa deseja comprar a mesma quantidade de lacinhos e de prendedores de cabelo. Deverá comprar quantas embalagens no total? Bem, se aqui tem embalagens com 15 unidades e aqui embalagens com 6 unidades, devemos calcular inicialmente o MMC de 15 e de 6. Então, fatorando ele aqui, nós dividimos 15 por 2, não dá para dividir exato, então repete. 6 dividido por 2 dá 3. Então nenhum dos dois agora dá para dividir mais por 2, porque são números ímpares. Então o próximo número é o 3. 15 dividido por 3 dá 5 e 3 dividido por 3 dá 1. O 5 só dá para dividir por 5 mesmo, então 5 dividido por 5 dá 1 e 1 repete. Então ficou 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 vezes 5 igual a 30. Então ele terá que comprar 30 unidades de cada um, para que fique igual. Então, para que fique, são 30 unidades de cada um. Lembrando aqui que os prendedores, as embalagens, são 15 unidades de cada embalagem. Então a pergunta é: quantas embalagens deverá comprar? Se ele terá que comprar 30 unidades e cada embalagem vem com 15, então 15 vezes 2 vai dar 30 unidades, que é a quantidade que ele quer de prendedores de cabelo. E os lacinhos, cada embalagem de lacinho vem com 6 unidades. Então se ele tem que comprar 30 unidades, será 5 vezes 6. 5 vezes 6 vai dar 30. Então terá que comprar 2 embalagens de prendedores de cabelo e 5 embalagens de lacinhos. No total aqui de 7 embalagens aqui, que é o que ele está pedindo na questão, a quantidade de embalagens, para poder ficar em unidades iguais. Então, para poder ficar justamente igual, 30 e 30, terá que ser 2 embalagens de prendedores, que vai dar 30 unidades, e 5 embalagens de lacinhos, que vai dar as mesmas 30 unidades. Então ele vai ter aqui quantidades iguais.
ok? Totalizando 7 embalagens no total. 2 embalagens de prendedores e 5 embalagens de lacinhos. Próxima questão. Vamos para o terceiro quesito. Então ela mostra aqui, ó. Calcule o MMC de 18 e 60. É bem simples aqui. Começa dividindo, como os dois são par, dá para dividir por 2. 18 dividido por 2 dá 9. 60 dividido por 2 dá 30. Agora o 9 não dá mais para dividir por 2, mas o 30 dá. Então eu continuo dividindo por 2. 9 repete, porque não dá, exato. 30 dividido por 2 dá 15. Agora, nenhum dos dois dá para dividir mais por 2. Então eu passo para o próximo número primo, que é o número 3. 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. Continuo dividindo por 3 porque o 3 dá aqui. 3 dividido por 3 dá 1. 5 não dá, exato, então repete. O 5 só divide por 5 mesmo. Repete o 1. E 5 dividido por 5 deu 1. Então multiplicando aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. E 36 vezes 5 vai dar 180. Esse é o MMC de 18 e de 60. Então deu 180 aqui o resultado. A letra B é um pouquinho números maiores. Então, como os dois são pares, termina com 0 e termina com 2, dá para dividir por 2. 210 dividido por 2 dá 105. 462 dividido por 2 dá 231. Então os dois agora são números ímpares, não dá mais para dividir por 2. Então para saber se ele dá para dividir por 3, então 5 mais 1 dá 6. 6 tem na tabuada de 3, então dá para dividir por 3. 2 mais 3 dá 5. 5 mais 1 dá 6. 6 tem na tabuada de 3. Então todos esses dois dá para dividir por 3. A gente viu isso lá atrás em critérios de divisibilidade. Então todos esses dois não dá para dividir por 3. 105 dividido por 3 dá 35. 231 dividido por 3 vai dar 77. Então como esse terminou com 5 aqui, dá para dividir por 5. 35 dividido por 5 dá 7. 77 dividido por 5 não dá exato, então repete. Agora os dois dá para dividir por 7. 7 dividido por 7 dá 1. 77 dividido por 7 dá 11. Então o 11 só divide por 11, que 11 também é primo. Só divide por 11. Então 1 repete. 11 dividido por 11 dá 1. E aí vamos multiplicar 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11. Então vai ficar 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, 210. E 210 vezes 11 vai dar 2.310. Será o mínimo múltiplo comum de 210 e 462. Essa foi a terceira questão. Vamos agora para a quarta questão. Ela diz o seguinte aqui. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 15, 24 e 60? Então, eu devo colocar aqui o 15, o 24 e o 60. Todos eles são pares, dá para dividir por 2. Aliás, desculpa, o 15 não é par, mas o 24 e o 36 sim, aí dá para dividir por 2. Então o 15 repete. 24 dividido por 2 dá 12, 60 dividido por 2 dá 3, 30. Então, agora continua dividindo por 2, porque o 12 e o 30 ainda dá para dividir por 2. Então repete o 15 novamente. 12 dividido por 2 dá 6. 30 dividido por 2 dá 15. O 6 ainda dá para dividir por 2. O 15 não dá, repete novamente. 6 dividido para 2 dá 3. 15 não dá para dividir, exato, então repete. Agora dividido por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 vai dar 5. Então só sobrou esses 5 e 5 aqui, só divide por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Repete 1 daqui. 5 dividido por 5 dá 1. Então todos eles ficaram com 1. Agora é só multiplicar todos aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 5, 120. Aqui o MMC de 15, 24 e 60 será 120. E finalizando aqui, nós temos, ele manda para calcular o MMC de 3, 6 e 30. Então, coloquei 3, 6 e 30. 3 não dá para dividir por 2, repete. 6 dividido por 2 dá 3. E 30 dividido por 2 dá 15. Dividindo por 3 agora. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. 5 só divide por 5. Então 1 repete. 1 repete.
5 vezes 5 dividido por 5 dá 1. Então, todos eles chegaram em 1 aqui, é só multiplicar. 2 vezes 3 vezes 5, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. 30 será um mínimo múltiplo comum de 3, 6 e 30. Então, com isso a gente finaliza essa correção. Então, um abraço para todos, fiquem com Deus.